Fala pessoal, quem está falando com vocês aqui é o Felipe. E eu gostaria de fazer um comentário, fazer uma reflexão sobre o bode expiatório, né, que a religião coloca em cima dos seres humanos, né? Eu acho engraçado a figura de Deus, porque a figura de Deus é uma figura bem, né, cruel, maléfica, insana, sádica e sem nenhum tipo de empatia. Qual é a primeira premissa da religião? A religião parte da seguinte premissa: você tem defeitos, você não é perfeito, você não é santo, logo você merece ser, ou você aceita Deus, e mesmo que você aceite Deus, você ainda vai sofrer em vida, e se você não aceitar Deus em vida, você vai sofrer por toda a eternidade. A religião parte da seguinte premissa: você possui defeitos, falha, você comete erros, e devido a essas falhas, a esses erros, Deus ele tem direito de fazer o que ele quiser com o seu corpo, com a sua vida, com o seu espírito. Ele pode te torturar, ele pode te massacrar, ele pode utilizar você como um bode expiatório, ele pode usar você como marionete para cumprir os propósitos doentios dele, do propósito doentio. O problema de Deus não é nem que ele castiga a humanidade, ele tortura a humanidade, tá? Ele criou o diabo para oprimir o ser humano, ele criou os vírus, as bactérias, se a gente considerar, porque segundo a religião cristã, Deus ele é criador de todas as coisas, então ele criou os vírus, as bactérias, os assassinos, os pedófilos, criou toda essa raça maldita de gente perversa, e agora ele põe a gente nesse mundo, um mundo que a gente não pediu para nascer. O nascimento ele foi uma imposição. Deus ele me criou sem meu consentimento, e ao mesmo tempo que ele exige uma pureza, uma santidade que nenhum ser vivo conseguiu cumprir, nem os anjos, o próprio Lúcifer, que era o anjo mais com potencial menos para cometer pecado, se tornou a figura mais odiada do mundo, o diabo, né? O diabo que era um anjo de luz, e o que Deus achou que ia acontecer com a humanidade, com seres que são inferiores aos anjos? Deus achou que queria criar um ser limitado, com capacidade de ter dúvidas, com ambições, com desejos, e que esse seria ser totalmente submisso à vontade dele. É muito óbvio que isso não ia acontecer, né? E parece que Deus, ou ele é muito burro, ou ele é muito perverso, né? Porque se ele viu que o diabo, que ele tinha criado o diabo, e o diabo não tinha dado certo, o que ele foi fazer? Criar a humanidade, criar seres que são inferiores aos anjos. Ah, mas ele fez isso porque ele tinha um propósito que envolve tortura? Porque você, querendo ou não, por mais que o ser humano seja o diabo, seja mau, o ser humano seja mau, Deus ele sabia que se ele criasse a humanidade, crianças iriam morrer de fome, crianças seriam estupradas, animais teriam que se devorar para sobreviver. Deus ele já sabia que tudo isso ia acontecer e que ele não ia poder evitar. E ele, mesmo assim ele criou para nada, né? Porque Deus ele não é carente, e os cristãos alegam que Deus ele é autossuficiente, ou seja, ele não depende de aprovação de ninguém, ele não depende do amor de ninguém, então ele criou por capricho. Ah, mas ele quis dar oportunidade. Amigo, não tem essa coisa de oportunidade. Se Deus não criasse a humanidade, seria totalmente indiferente. Por que seria indiferente? Seria indiferente porque não tem como você prejudicar uma pessoa que nunca existiu. Se uma pessoa nunca nascer, é indiferente por ela não experimentar o prazer, porque não existe ninguém para quem esse prazer vai fazer falta, e ao mesmo tempo é positivo que você evita o sofrimento de uma pessoa. Inclusive, esse pensamento ele se parece bastante com o antinatalismo, né? Que é o motivo para você não colocar filhos no mundo, que é exatamente isso que Deus faz. Deus ele é natalista, ele criou a humanidade, mesmo sabendo que milhões de pessoas estariam condenadas ao inferno. Inclusive, a maioria das pessoas vão para o inferno, né? Porque a própria Bíblia fala que a porta é estreita, só existem 2 bilhões de cristãos no mundo, e mesmo assim, esse cristianismo é dividido entre evangélico, católico, testemunha de Jeová. O cristianismo é uma religião com um monte de vertente, ou seja, Deus ele criou uma humanidade para 90%, 97% ser condenado, e só uma minoria pequenininha se salvar. Ou seja, bela bosta, né? Uma coisa que vai prejudicar a maioria das pessoas,
Só a minoria vai ser salva, a maioria vai se fuder, porque ou vai seguir o cristianismo, mas aí vai seguir um cristianismo que não é certo. Aí vamos imaginar que a religião verdadeira seja católica. Aí só os católicos vão para o céu. Vamos imaginar que a religião verdadeira seja protestante. Então só os protestantes vão para o céu. Né? Então, ou seja, Deus ele criou uma humanidade para a maioria ser condenada, só uma minoria se salvar, ou seja, ele fudeu com um monte de pessoas para privilegiar um e privilegiar seres que se não existissem seria totalmente indiferente, né? Então, o que eu acho de interessante na ideia de Deus é que Deus exige, né? Você não pode cometer nenhum pecado, você tem que ser santo. Mas como é que eu vou ser santo se eu tenho a inteligência limitada, se eu não posso escolher o mundo que eu quero viver, nem a condição social, nem o meu corpo, nem o meu cérebro? Porque Deus ele sabe exigir, só exigir. Você tem que fazer tudo certinho. As pessoas, os pais e as mães te jogam no mundo sem seu consentimento, e o que eles sabem fazer é exigir. A igreja exige que você seja obediente, a escola exige que você estude. O que eles oferecem em troca? Porra nenhuma. A sociedade só sabe exigir. As pessoas te põem no mundo, não pergunta se você não quer saber se você quis nascer ou não. O nascimento já é uma imposição. Essa coisa de ficar jogando filho no mundo é uma bosta. Então o nascimento ele já é uma imposição. Então Deus ele já não pode nem me julgar porque ele já cometeu um abuso. Ele não quis nem saber se eu queria nascer ou não. Isso só me arremessou. E não adianta você espírita, você evangélico falar assim, você escolheu nascer, porque se eu tivesse escolhido nascer, eu teria lembranças disso. Eu não tenho lembrança nenhuma de ter escolhido nascer, e até hoje eu nunca vi nenhum documento com a minha escrita, assinando, né, atestando, não tenho memória nenhuma de ter escolhido nascer. Então, se eu escolhi nascer, provavelmente apagaram minha memória. Então, se apagaram minha memória é porque estão querendo esconder alguma coisa de mim. E quem esconde alguma coisa de você, você jamais deve confiar em alguém que oculta a verdade de você. Porque imagina, eu escolhi nascer, mas eu tenho lembranças disso? Não. Então, minha memória foi apagada. Então, existe uma manipulação. Então, eu não escolhi nascer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria nascido. Porque se você perguntar se você gostaria de reiniciar a sua vida ou começar a nascer de novo, a pessoa pergunta assim, você quer nascer de novo? A minha resposta seria não, eu não ia querer nascer de novo. Nunca, ainda mais numa condição de merda essa que é do ser humano. Então o que a religião sabe fazer? A religião sabe exigir de você. Você não pode cometer nenhum pecado e ao mesmo tempo você é limitado pela sua genética, você não escolhe a aparência. Deus ele sabe exigir exigiu de você uma santidade, uma perfeição que nem mesmo o diabo conseguiu cumprir. O diabo era um anjo mais próximo de Deus, viu? Era um dos anjos mais prediletos de Deus, caiu, se tornou Satanás. E Deus achou que o ser humano ia acontecer o que com a humanidade? Que Deus ia criar o ser humano e o ser humano ia ser santinho? Agora eu vou criar a humanidade e o ser humano vai ser mais bonzinho que os anjos. Deus viu que o diabo tinha dado merda com o diabo, viu que com o diabo tinha dado bosta, o que ele faz em vez dele recuar, ele recuou. Não, eles falam que Deus ele tem um propósito, que o sofrimento tem um propósito. Não interessa se você quer ou não quer participar desse propósito, foda-se a sua individualidade, foda-se o seu consentimento. O consentimento pro cristão é lixo. Deus ele cria você, não pergunta se você quer nascer, ele cria você sem seu consentimento, limita a sua inteligência, o seu cérebro. Você não escolhe o local que você vai nascer, nem a condição social, financeira, nem familiar, nem a sua aparência. Muitas das vezes você é vítima da sua própria aparência. Você nasce gordo, nasce feio. Você não escolhe porra nenhuma. E eis que vem um Deus começa a exigir um monte de coisa. Que você não pode se masturbar, que você não pode falar palavrão. Mas porra, vai tomar no cu, caralho. Isso é uma ditadura, porra. Isso é uma ditadura, isso é um absurdo. Como é que pode um Deus me cria, não pergunta se eu quero nascer, me joga num mundo cheio de doença, junto com o assassino, e fala que eu só vou poder dar a vida eterna se eu adorar ele, aceitar o amor dele, porque se eu não adorar ele, eu tô fudido, eu tô na merda. Eles utilizam até Jesus como bode expiatório, né? Jesus ele serve como uma forma de bode expiatório. A religião fala assim, quando o cristão fala assim, Satanás indagou assim para Deus, você não peca porque você nunca foi um ser humano. Se você fosse um ser humano, você iria pecar. Aí o que Deus fez? Deus ele meio que manipulou o jogo, né? Ele fez uma trapaça. Ele criou um ser que seria ele mesmo,
uma figura humana conhecida como Jesus, que seria a reencarnação do próprio Deus, e Jesus veio na Terra e supostamente não cometeu nenhum pecado, né? Porque basta você falar que não cometeu pecado que o religioso acredita, afinal, se está escrito na Bíblia é porque deve ser verdade, né? Assim pensa o tolo, né? Ah, está escrito na Bíblia, é verdade. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, mas você sabe que isso é verdade? Você sabe mesmo se isso daí é verdade? Você estava lá para conferir se ele não pecou mesmo? Ah, porque está escrito na Bíblia que Jesus nunca pecou e você acredita mesmo? Primeiro que Jesus ele não pode nem ser comparado com um ser humano comum. Porque Jesus ele tinha a capacidade de saber o futuro, ele tinha superpoderes, ele conseguiu até prever que Pedro negaria para 3 vezes, conseguiu ficar 40 dias no deserto sem comer e beber. Se um ser humano comum ficar 40 dias no deserto sem comer e beber, ele morre, caralho. Humano tem superpoder, humano, e que sacrifício foi esse? E como é que você sabe que na hora que Jesus ele foi crucificado, ele não sofreu uma anestesia, uma morfina? Não colocaram uma morfina na anestesia? Que sacrifício foi esse? Ele morreu, mas depois voltou a viver? Voltou para a vida? Que porra é essa? Então ele não sacrificou porra nenhuma. Ele morreu, mas voltou para a vida, ressuscitou. E vai saber se ele sofreu mesmo. Então, por que criaram a figura de Jesus? Criaram a figura de Jesus porque eles sabiam que o ser humano ia questionar Deus, falar, porra, Deus, você cria a gente limitado, a gente não escolhe o local que a gente vai nascer, nós temos limitações mentais, temos coisas que nós não conseguimos compreender, nem entender, e agora você utiliza a gente como bode expiatório, fica chamando a gente de pecador, mas qual é o ser humano que não comete pecado? Você já parou para se perguntar que Deus ele é a única pessoa que não comete pecado? Se você olhar para os anjos, até aqueles anjos que não se rebelaram contra Lúcifer, que não se uniram contra Lúcifer, eles não são tão puros quanto o próprio Deus. Porque senão eles seriam deuses também, né? Então até os anjos que não caíram com Lúcifer, eles não são tão santos e tão puros quanto Deus. Ou seja, ninguém consegue ter a mesma santidade que Deus. Deus ele exige uma santidade e pureza que só ele tem essa santidade. Ninguém mais tem. E engraçado que Deus, seria a mesma coisa de você criar um jogo de azar, onde você define as regras, você determina quem ganha, quem perde. É uma coisa totalmente manipulada, os outros não tem como verificar, porque como é que você sabe que Deus não está te enganando? Em cristão, diz para mim, como é que você sabe que Deus ele não está te enganando? Ah, porque ele é bom. Mas que daí que ele é bom? Já existiram casos de caras que já foram casados com uma mulher, ficou casado com a mulher durante 30 anos, a mulher meteu um chifre no marido. Então, se até mesmo pessoas da nossa própria família que a gente conhece há anos podem enganar e iludir a gente, que dirá Deus, que é um ser que a gente não conhece, a gente não sabe a origem dele, não sabe de onde ele veio, mas você confia. E a confiança é o caminho para o abate. Porque quando você confia, você fica vulnerável. Você confia em Deus, você tá fudido. Vai tomar no olho do cu. Continua confiando, acreditando que ele nunca cometeu nenhum pecado. E sem falar que Deus, além de tudo, ele por cima é um pedófilo, né? Porque se Deus ele é onipresente e onisciente, ele sabia que crianças iriam ser estupradas. Aliás, Deus, por ele ser onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presenciando, vendo ao vivo, uma criança ser abusada sexualmente. Imagina, você está vendo sua filha ser estuprada e você que é humano, que supostamente seria muito pecador, você é muito inferior a Deus, você seria capaz de proteger uma criança e Deus não protege. Deus ele deixa uma criança ser estuprada, não só deixa, como ele mesmo criou a criança, sabendo que a criança ia ser estuprada, e também criou o pedófilo para abusar da criança. Ou seja, Deus ele criou um estuprador para estuprar a criança. Ah, mas ele tem um propósito, é mesmo? E até que ponto os fins justificam os meios? E que propósito é esse? Que até hoje ele não revelou. Qual que seria o propósito? E Deus vai utilizar a criança como cobaia? Agora o ser humano virou cobaia, virou bode expiatório de divindade? Vidas humanas sendo tratadas como lixo? Religião é isso, né? Religião é coisa pra gente imbecil, pra gente retardada, né? Acreditar que existiu mais que toda a humanidade, todos os seres humanos são pecadores e só ele não comete pecado? Você acredita mesmo nisso? Nessa bobagem? Porra, porque se tivesse pelo menos 2 ou 3 pessoas, 4 pessoas que nunca cometeram pecado,
E ainda que a gente fosse pecador, isso não daria o direito de Deus de torturar a gente, porque Deus ele não só castiga a humanidade, ele tortura, né? Você fala assim, mas quem tortura não é Deus, é o diabo. É mesmo? E quem é que criou o diabo? Não foi Deus? Então, se o homem e o diabo fazem alguma maldade, Deus ele é cúmplice. Porque Deus poderia chegar a qualquer momento agora e exterminar com o diabo. Exterminar com os assassinos, com os pedófilos, mas ele não extermina. A justificativa que os cristãos falam, Deus não extermina com o diabo, porque porque se Deus fosse exterminar com o diabo, ele ia exterminar com a gente, ter que exterminar com a gente também. Como se a gente estivesse no mesmo patamar de um assassino, de um pedófilo, de um estuprador, como se todo defeito e todo erro tivesse o mesmo peso, a mesma medida. Um moleque que faz bullying com um garotinho, a criança de 5 anos que faz bullying lá com um coleguinha, né? Ou então um cara que trai esposa, um político corrupto, ele está no mesmo patamar de um serial killer, de um pedófilo. Porque se você olhar para o Lula e para o Bolsonaro, são canalhas. Mas eles não estão no mesmo nível de um pedófilo, de um serial killer, de um estuprador. Eles são seres humanos canalhas, mas eles não estão no mesmo nível de daqueles criminosos graves. Então, primeiro que a maldade, ela tem níveis. Mesmo que Deus não pudesse exterminar com o mal, ele poderia exterminar com o mal mais grave. Então Deus ele não só permitiu dificuldades na vida, ele permitiu tortura, ele humilhou, ele massacrou totalmente o ser humano. E ainda utilizou o diabo e o ser humano como um bode expiatório, né? Porque o que acontece? Não tem como um ser humano limitado, que já vive num mundo difícil, num mundo cheio de doença, com assassino, com pedófilo, tem inteligência limitada, tem a capacidade de questionar. Não tem como essa pessoa ser totalmente submissa. Vai falar assim, mas Deus expulsou o ser humano do paraíso porque Adão e Eva desobedeceu, é mesmo? E se vamos imaginar que você em tese tivesse um filho e ele desobedecesse você acha que você poderia expulsar ele de casa? Que você não vai pensar, meu filho me desobedeceu, então eu falei pro meu filho, não coma um doce antes do almoço, meu filho me desobedeceu. Aí você vai lá e espanca seu filho e expulsa ele de casa? Experimenta você fazer isso para ver se a polícia não vai ligar. E o pai ainda faz ameaça de morte. O pai, isso seria a mesma coisa de um pai, o pai coloca um chocolate no quarto do filho, o filho tem lá uns 4, 6 anos, o pai coloca um chocolate no quarto do filho e fala assim, filho, você não pode comer desse chocolate. E o pai põe lá o chocolate envenenado no quarto do filho. Não coma desse chocolate, porque se você comer, eu vou te matar. O pai ainda faz ameaça de morte pro filho. Você acha mesmo que isso é uma coisa natural? Isso é a mesma coisa lá da história de Adão e Eva. É a mesma coisa. Vocês têm alguma dúvida disso? De que esse Deus da Bíblia é um psicopata? Que ele criou os pedófilos, ele criou os assassinos, ele criou os vírus e as bactérias e ficou justificando, mas isso é porque o ser humano é pecador e é possível um ser humano não cometer pecado. Como é que a gente pode ter a inteligência limitada, capacidade de questionar, de ter dúvidas que não são saciadas, desejo, ambição, e vamos imaginar que Adão e Eva fossem pessoas perversas assim. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu não tenho nada a ver com eles. Se eles eram gananciosos, se eles eram perversos, o problema é deles. E ainda que a pessoa fosse perversa, você pode fazer várias coisas. Se você tem uma pessoa que você acha que vai te causar algum dano, que vai fazer mal para você, você tem várias opções. Deus poderia não criar essa pessoa, até porque se ele não criasse seria indiferente, que não tem como você prejudicar uma pessoa que nunca existiu. E ao mesmo tempo você poderia salvar a pessoa de um sofrimento, né? Mas Deus quis isso? Deus ele não quis isso. Deus ele quis botar para foder em cima do ser humano, né? Usar o ser humano como bode expiatório. Você tem que seguir Jesus, porque se você não seguir Jesus, você vai ser condenado ao inferno. Agora, se você seguir Jesus, você vai ser salvo. O cara passa a vida toda matando, roubando, estuprando. Aceitou Jesus no último segundo, tá salvo. Religião é coisa pra gente idiota. Será que vocês ainda não perceberam isso, não? Que a religião gosta de colocar bode expiatório em cima do ser humano, utilizar o homem e o diabo. Eu já vi pastor dizendo assim, para você dar o paraíso, o paraíso não é por mérito, é por graça. Faça-me um favor, como é que eu não vou cometer pecado? Como é que eu não vou cometer pecado? Como é que eu vou ser perfeito e santo com a inteligência limitada? Eu não tenho liberdade, eu não controlo os meus sentidos, eu não controlo o meu corpo. Vamos imaginar agora que eu quero sair voando, que eu quero ter um corpo indestrutível, um corpo à prova de balas.
para me proteger de bandidos. Ou então eu queira sair voando igual os pássaros, ou queira respirar debaixo da água. Eu vou conseguir, então eu já não tenho nem liberdade. Livre-arbítrio nesse mundo é uma utopia. Não existe livre-arbítrio. Tá? Quem fala em livre-arbítrio é mentiroso. Fala assim, mas livre-arbítrio que Deus dá é a capacidade de você adorar Ele ou você recusar Ele. É mesmo? E o bandido também te dá o livre-arbítrio. Ou passa a grana ou morre. Ele também está te dando uma escolha, mas é uma escolha manipulada. O bandido está te dando uma escolha, ou passa a grana ou morre, né? A mesma coisa vale para Deus. Deus faz assim, você pode fazer tudo o que você quiser, mas se você me desagradar, eu vou te mandar para o inferno. Nem que você não seja um psicopata, você não queira fazer mal intencionalmente para os outros. Se você tiver um erro, cometer um defeito, você já é indigno do paraíso. Você tem que, e Deus ele não só castigou a humanidade, ele torturou a humanidade, ele permitiu Santa Inquisição, criou psicopata, criou assassino, criou demônio, criou inferno, criou pedófilo, criou estuprador, tudo que você imaginar que não presta, Deus ele criou. Deus ele criou os assassinos, os bandidos, os estupradores, os serial killers, tudo é criação dele. Ou seja, ele mesmo cria os assassinos e depois ele mata os assassinos que ele mesmo criou. Se isso não é uma contradição, não sei o que não seria uma contradição. Uma coisa totalmente absurda, insana, um Deus doente, mesquinho, egoísta, né? Porque ele acha pessoas o seguinte, eu vou criar a humanidade, foda-se que a maioria vai ser condenado, foda-se que animais vão ser devorados, não sei por que Deus ele foi criar a cadeia alimentar, né? Para nada, né? Segundo a história da Bíblia, os animais viviam tudo junto, né? Os animais, Deus poderia fazer os animais não precisar comer nem beber, poderia fazer com que os insetos não invadissem o habitat natural dos seres humanos, Deus poderia, porque ele é onipotente, né? Ele pode todas as coisas, então ele poderia criar uma natureza que os animais não se devorassem, porque era assim no Jardim do Éden, mas não, Deus ele quis criar uma natureza para um animal devorar o outro. Quer dizer, para que isso? Fazer nós, seres vivos, nós animais, tanto racionais quanto irracionais, se matar para sobreviver, porque se você for ver, a gente na verdade nós somos um cadáver. Nós somos um cadáver. A gente é um cadáver. A gente foi feito para ser devorado por outro animal. A gente vai ser quando a gente morrer, a gente vai ir pro caixão, a gente vai ser devorado por vírus e bactérias. Ou seja, Deus ele criou um sistema para um animal matar o outro. Criou a velhice, tudo isso por causa de quê? Por causa de uma fruta, de uma maçã, que na Bíblia não fala que era maçã, qual fruta que era, mas só fala que era um fruto proibido, que não podia comer, e por causa de uma fruta, você decide foder com toda a raça humana, foder com seres humanos, criar vírus, criar bactéria, fungo, doença, todo tipo de merda, por causa de uma fruta? É isso, sério isso? Você quer justificar um absurdo desse? Faça-me um favor, né? Fica muito fácil você não cometer pecado quando você tem a capacidade de saber o futuro, quando você já sabe tudo o que vai acontecer, porque você não vai cometer erro, porque você não tem dúvida. E a religião, ela confunde defeito com maldade, né? Às vezes a pessoa pode ter um defeito, cometer um erro, mas ser uma pessoa boa, né? Mas isso a religião não valoriza. A religião não valoriza a bondade. A religião ela valoriza se você é submisso a Deus. Se você aceitar Deus, você está salvo. Você pode ser o maior canalha do mundo, salvo, como eles dizem, a salvação não é por mérito, é por graça, né? Ou seja, como se o ser humano fosse podre, né? Como se não existisse ninguém bom no mundo. Ou seja, o cara passa a vida toda fazendo bem, ajudando as pessoas, mas se ele tiver um defeito, ele vai ser condenado ao inferno. Aí vai o cara mata, rouba, estupra, assassina, aceitou Jesus, está salvo. Olha a justiça dos cristãos. Olha que justiça mais podre, justiça mais nojenta. Então religião é isso, pessoal. Religião é manipulação, é ser vergonhice, falta de vergonha na cara. Porque a religião sabe utilizar o ser humano, o diabo e o homem, usar o diabo e o homem como bode expiatório. É isso que a religião sabe fazer. Esse monte de merda, esse monte de bosta. Então é isso, pessoal. O vídeo já tá ficando por longo aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.